Olá, vamos a mais uma aula do curso Língua Portuguesa em Contextos por dentro das engrenagens linguísticas. Meu nome é Neucivira Lima, sou aqui do Instituto Multisaberes. Antes, se inscrevam aqui no nosso canal, deixem o seu like, isso é importante para nós. Na aula de hoje, essa é a segunda aula, eu vou falar sobre conhecimento epilinguístico, conhecimento metalinguístico e vou falar sobre as palavras de classe aberta e palavras de classe fechada. Você vai entender um pouquinho sobre como essa estrutura linguística, desse sistema linguístico está armazenado em nossa mente e vai entender também que nós temos uma gramática internalizada. Vamos lá? Nessa segunda aula do curso Língua Portuguesa em Contextos, por dentro das engrenagens linguísticas, nós vamos falar um pouquinho sobre conhecimento linguístico e conhecimento metalinguístico. Como eu já disse para vocês, a nossa intenção com esse cursinho é que vocês adquiram segurança. Como falantes nativos da língua portuguesa, vocês têm uma gramática internalizada e agora precisam dar um passo para entender essa língua, essa sistematização linguística. A língua é um sistema. Todo falante nativo da língua tem em sua memória de longo prazo um conhecimento linguístico armazenado. O que você precisa fazer agora é uma reflexão sobre esse conhecimento para ampliá-lo. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse curso. O que eu quero dizer para vocês é que gramática não é bicho de sete cabeças. E o que eu preciso fazer para entender essa gramática? Então, é neste ponto que eu quero chegar. Durante muitos e muitos anos, a nossa tradição escolar promoveu um ensino de gramática que distanciava o aluno da língua. Então, o aluno tinha medo da gramática. E o que eu quero fazer aqui é superar isso. Então, nós vamos estudar um pouquinho aqui hoje nessa aula as palavras do arquivo aberto e as palavras do arquivo fechado. E vamos fazer uma transição entre conhecimento epilinguístico e conhecimento metalinguístico. Então, essa transição que eu quero convidar vocês a fazerem comigo. Não se assuste, não se assuste. Na língua tem muitos mitos e tem muitos fatos. E o que é mito e o que é fato na língua? Esse é o problema, né? Então, eu vejo assim muitas páginas falando de língua portuguesa e lidando com a língua portuguesa de uma forma assim, você está matando a língua, o brasileiro não sabe falar, o português é uma língua muito difícil, né? Isso é mito, gente, tá? Toda língua tem a sua complexidade. Então, assim, você sabe o que é conhecimento epilinguístico? Já ouviu falar em metalinguístico? O epilinguístico diz respeito ao conhecimento que você tem, mas você não se dá conta de que tem. Se a língua portuguesa é sua língua materna, significa que ela é sua língua de berço. E não adianta você fugir, não. Você sabe a língua portuguesa, sim. Porque desde a mais tenra idade, você ouve as pessoas falando em língua portuguesa e como a língua também é social, você vai aprender essa língua. Uma criança bem pequena, que ainda não entrou na etapa, da educação infantil, não entrou na escola, ela sabe, por exemplo, a ordem das palavras na língua portuguesa. Isso significa que ela tem conhecimento sobre essa língua. Ela não vai dizer assim, água, suco, quero mamãe, suco, eu, canudo, com. Ela vai usar uma estrutura frasal condizente e aceitável na língua, porque uma frase aceitável na língua vai respeitar aquela ordem que eu gosto de chamar, quando eu estou dando uma aula de gramática, de SVC, sujeito, verbo, complemento. Então ela vai dizer assim, mamãe, eu quero tomar suco com canudo. Então ela não vai dizer as palavras aleatoriamente. Ela vai colocar essas palavras numa ordem certa. Então isso é o conhecimento epilinguístico. É um conhecimento sobre a língua que você não se dá conta de que tem. Outra coisa, assim, ela sabe, por exemplo, que o artigo concorda em gênero com o substantivo que acompanha. Então ela não vai dizer assim, olha, a suco. Ela vai dizer o suco. Ela não vai dizer a canudo, ela vai dizer o canudo. Então isso significa que essa criança tem esse conhecimento epilinguístico. Então essa criança, ela tem um conhecimento sintático, um conhecimento morfológico, um conhecimento fonológico, conhecimento semântico e pragmático, eu diria que é um pouquinho mais difícil, né? Por exemplo, pragmático diz respeito às ações, interações sociais na língua, Então, as ações linguísticas na sociedade, Pode ser que a criança não tenha esse conhecimento pragmático, saber o que dizer em que situação. Isso ela pode adquirir com um tempo maior. Mas esses outros conhecimentos sobre a língua, ela já tem desde pequenininha, antes de entrar na escola. O conhecimento epilinguístico é aquele que nós temos sobre a língua sem nos darmos conta de que temos. Nós o adquirimos interagindo socialmente. Agradeça, então, você sabe língua portuguesa.
Se você é falante nativo de língua, você sabe a língua. O que a gente precisa é refletir sobre essa língua. Refletir como? Não refletir com frases isoladas, como era o ensino da gramática antigamente. A gente vai refletir sobre essa língua no contexto de uso. Então, eu estou escrevendo qual gênero textual, qual modelo de interação social eu vou usar nessa escrita. Quem é meu interlocutor? Eu estou escrevendo um e-mail? Esse e-mail é para quem? É para a coordenação da minha escola? Esse e-mail é para os pais? Esse e-mail é para a minha coordenadora? Esse e-mail é para a comunidade escolar? É um e-mail pessoal? É para uma pessoa querida, né? Apesar de que a gente não usa mais e-mail para trocar mensagem com as pessoas queridas, né? A gente usa as mensagens de WhatsApp, as mensagens aí de aplicativos instantâneos. O que importa aqui é que você tem um conhecimento epilinguístico e agora você vai transitar para um outro tipo de conhecimento, que é o metalinguístico. Você já ouviu falar em metalinguístico? O que significa metalinguístico? Um conhecimento adquirido no processo escolar. Ele é um conhecimento sistematizado e organizado. Então, quando eu falo para você assim, vamos ter uma aulinha de gramática? A gente vai ter uma aula sobre o quê? Sobre sistematização da língua. Porque a gramática é uma técnica e ela foi inventada para descrever uma língua que é um sistema. Então, esse sistema, ele antecede a existência de uma gramática normativa tradicional, por exemplo, né? A língua como sistema, ela já existe. E aí, o que o homem fez? Inventou a gramática para ir lá descrever essa língua. Esse conhecimento sistematizado diz respeito, então, a uma reflexão linguística sobre a língua, nos moldes da gramática, porque a gramática normativa tradicional, vamos pensar assim, a gramática descritiva, a gramática funcional, a gramática de uso da língua, ela serve para quê? Para descrever, normatizar. Então, a gramática normativa dita normas, a gramática descritiva só descreve. A gramática de usos da língua descreve, ou a gramática funcional descreve a língua a partir dos usos e não da norma. Vai ter uma outra aulinha que eu vou discutir só sobre usos e norma, e eu vou explicar para vocês o que é norma linguística, certo? Além. Metalinguístico, conhecer além da língua. Então, é refletir sobre a própria língua. E é isso que eu convido vocês neste curso. Para desenvolver esse conhecimento, não basta só usar a língua, então. É preciso refletir sobre os usos que se faz dessa língua e sobre como funciona essa língua. Aqui eu vou discutir um pouquinho sobre essa gramática internalizada, esse conhecimento que você já tem, que agora a gente vai saltar dele para um conhecimento mais reflexivo. E na terceira aulinha desse curso, eu vou fazer uma reflexão sobre o funcionamento dessa língua. Como é que esse sistema linguístico funciona. E a gente vai caminhar até chegar um momento que a gente possa pegar uma gramática. Eu vou pegar essa aqui do Celso Cunha e essa aqui do Evanildo Bechara. Então, a gente vai pegar uma gramática e a gente vai compreender a estrutura dessa gramática, como é que essa gramática funciona, como é que eu pesquiso alguma coisa na gramática. A gramática é um livro de consulta. Ninguém faz uma leitura linear da gramática, nem eu mesma que sou estudiosa da gramática, não pego uma gramática da primeira página e leio, por exemplo, vou pegar essa aqui do Evanildo Bechara, que tem cerca de 645 páginas, tá? Porque depois vem a abreviatura de autores, obras citadas, tá? Aí a gramática tem um índice aqui remissivo, um índice de assuntos. Então, eu vou ensinar para vocês como é que se usa uma gramática, tá? Então, você vai no sumário ou você vai lá no final no índice de assuntos. Então, vocês vão perceber que essas gramáticas não são bicho de sete cabeças. A gramática não é bicho de sete cabeças. Até porque tudo começa com a palavra gramáticas, no plural. E aqui eu estou batendo numa tecla que se você é falante nativo de uma língua, você tem uma gramática internalizada dessa língua, você tem um conhecimento epilinguístico. O que a gente precisa fazer agora é transitar para esse conhecimento metalinguístico. Vamos ampliar esse conhecimento? Todo falante nativo de uma língua tem armazenado em sua memória de longo prazo um conhecimento linguístico sobre a língua que usa, né, em sociedade e que aprendeu desde criança. Esse conhecimento linguístico, ele vai passar do EP para o metalinguístico. Então, vamos entender como é que funciona essa língua armazenada em nossa mente. A gente tem que pensar que nós sabemos os sons dessa língua, nós sabemos articular esses sons para formar palavras, e isso nós chamamos de conhecimento fonológico. Então, nós temos um conhecimento fonológico internalizado dessa língua. Nós temos também um conhecimento morfológico, nós sabemos formar palavras novas na língua
usando sufixos, prefixos, e nós chamamos isso de conhecimento morfológico. Então a gente sabe banana, bananada, bananeira, e eu gosto muito de falar, quando eu penso no conhecimento epilinguístico, né, nesse conhecimento que a gente não dá conta que tem, antes do processo de escolarização, eu gosto de dar uns exemplos de uma criança que usa fazi no lugar de eu fiz, eu fazi. Na verdade, ela tem um conhecimento morfológico internalizado e ela pensa assim: fazer, perder, vender. Se perder e vender é vendi, perdi, por analogia, ela pensa verbo fazer. É lógico que ela não vai pensar assim, essa palavrinha é um verbo, porque esse conhecimento é metalinguístico, precisa de um processo de escolarização. Mas, por analogia, ela vai produzir eu fazi. Quando a minha filha era mais velha, era pequena, ela dizia assim: mãe, eu vou fazer uma gravagem com seu celular. Em vez de ela falar gravação, ela falava gravagem. Por quê? Porque ela pensava assim: esse sufixo é produtivo na língua. É lógico que ela não pensava em nomear, ela não usava nomenclatura, gente. Ou então ela falava assim: eu vou fazer uma filmação. Filmagem, gravação. Ela trocava os sufixos, era muito engraçadinho. Uma outra palavra que ela usava, e eu gosto bastante de contar, é que ela usava assim: mãe, hoje você faz um sanduíche pra mim? Sanduíche, ela falava pão do ish. Gente, faz sentido, né? Aí não é uma analogia morfológica, é uma construção aí de palavras com base na semântica, no sentido, porque sanduíche é pão, né? Então, duas partes de um pão, né, cortada ao meio, com recheio. A gente tem essa brincadeira de construção de palavras na língua, e isso é produtivo. Vamos pensar, então, na língua como sistema, um sistema de uso, um sistema virtual de usos, né? Não estou pensando aqui em norma, né? A gente tem aí namorado, namorido, namorico. Olha de novo a brincadeira com sufixos, ganhando sentidos diversos. Então, isso é só um namorico, um namoradinho de nada. Eles são namorados oficialmente. Namorido já é a pessoa que tá morando com a outra, né? Mas não tá casado, é assim que a gente faz? Então, essa brincadeira toda com a língua faz parte do nosso conhecimento dessa língua. A gente sabe que a gente pode produzir palavras nessa língua. Em outro momento eu vou falar sobre isso um pouquinho. Mas o importante aqui é entender que nós temos um conhecimento também morfológico. Eu me lembro de uma vez que ela falou assim: mãe, olhou pela janela, eu já chovi? Eu já chovi. Em outro momento eu vou falar um pouquinho mais desse conhecimento, dessa produção, né, de palavras na língua, que também se dá dessa forma, né, com base no seu conhecimento que você tem. Outro conhecimento é o conhecimento sintático, que eu já falei para vocês na parte 1 dessa aula, que uma criança não diz assim: mãe, leite, quero eu, canudo com. Ela diz: mãe, quero leite com canudo. Sem esforço não há resultado, eu coloquei ali, olha. Então, saber a ordem das palavras na língua diz respeito ao conhecimento sintático que todo falante da língua tem sobre essa língua. Então, a gente não diz assim: não, resultado, esforço, sem. Resultado não há sem esforço. Sem esforço não há resultado. Embora eu possa trocar a ordem ali, eu vou saber que existe ali a sua organização, né? E o que é a sintaxe? A sintaxe, pensando agora metalinguisticamente falando, tá? A sintaxe é o estudo da organização harmônica das palavras no eixo oracional. Mas, antes de estudar a sintaxe do ponto de vista metalinguístico, conhecimento sistematizado e escolarizado, a gente tem um conhecimento sintático implícito, internalizado dessa língua. Nós também temos um conhecimento lexical. Todo falante conhece um certo número de palavras na língua. Você não conhece todas as palavras da língua. A gente não dá conta de conhecer todas as palavras da língua. Nós falamos então, quando a gente pensa nas crianças menores, que a criança tem um vocabulário receptivo, ou seja, ela ouve e é capaz de compreender, e um vocabulário expressivo, que são as palavras quais ela se expressa. Quando as crianças são pequenas, o vocabulário receptivo é sempre maior que o expressivo. Na escola, por exemplo, você como professor vai ampliar esse vocabulário. Na sua vida, se você está assistindo essas aulinhas aqui, você não é professor, não tem problema. Essas aulinhas aqui servem para todo mundo. Na vida, você tem que pensar que, dependendo da profissão que você assume, da carreira, né, da sua posição profissional, você sempre vai ampliar esse vocabulário. E você vai ter um léxico de palavras que faz parte do seu campo profissional. Por exemplo, quem é da tecnologia da informação, da TI, como meu esposo, tem um léxico enorme de palavras aí, inclusive palavras estrangeiras, palavras do inglês, porque nós consumimos tecnologia de outros países, logo nós também vamos consumir palavras, né? No mercado profissional mesmo, né? No mundo profissional de forma geral, né? A gente fala workaholic, network. Se vocês quiserem, eu faço depois uma aulinha só sobre isso, sobre os empréstimos linguísticos, que inclusive foi o tema do meu doutorado. Então, nós temos que pensar que nós temos que ampliar
ampliar esse conhecimento lexical e essa ampliação é constante, tá? Ninguém dá conta de todas as palavras, mas você pode constantemente ampliar o seu vocabulário. Quanto maior for o seu conhecimento lexical, mais você vai compreender e vai se expressar melhor também. Mas, de todo modo, a gente tem esse conhecimento lexical internalizado. Na aula 1, eu já mostrei que cientificamente hoje é comprovado, já existe uma área do cérebro que é apontada como formação das palavras, uma área que é apontada como processamento semântico das palavras. A gente até pode chamar de conhecimento léxico semântico, tá bom? Observe que eu disse um certo número. O que significa isso? Não significa que um falante de uma língua necessariamente conheça todas as palavras dessa língua, porque não é possível, né? A língua portuguesa tem aí cerca de 400, 500 mil palavras, nem sei ao certo dizer quanta, mas são mais de 400 mil palavras, né? Um exemplo prático aqui. Será que você conhece a maior palavra da língua portuguesa? Será que você sabe qual que é a maior palavra dicionarizada da língua portuguesa? Dica, ela tem 46 letras. E eu já coloquei uma imagem ali para você resgatar aí no seu cérebro que palavra é essa. E essa palavra é pneu ultramicroscópico silicovulcano coniótico. Essa palavra tem 46 letras. 46 letras, está dicionarizada, significa aí uma doença causada pelas cinzas de um vulcão. Gente, tô colocando essa palavra aqui como brincadeira, se você der um Google você vai achar essa palavra, né? E até porque é difícil falar, né? Pneu ultramicroscópico silicovulcano coniótico. Aí as pessoas brincam muito com essa palavra, mas é uma brincadeira para você entender que não é possível dar conta de todo o léxico da língua. Mas é possível sempre ampliar o seu próprio vocabulário. Quando você é um leitor assíduo, com certeza o seu vocabulário expressivo vai ser muito maior. Mas se você está lendo um texto, já marca a palavrinha que você não sabe, consulta um dicionário, que seja um dicionário online mesmo, porque isso vai ampliar o seu vocabulário, a sua capacidade de compreensão. Agora, você pode incorporar essa palavra aí, né? Pneu ultramicroscópico silicovulcano coniótico no seu repertório lexical. Então, isso mesmo, todo falante de uma língua tem seu próprio repertório e esse repertório é variável. O meu repertório léxico-semântico não é o mesmo repertório léxico-semântico da Dani, por exemplo, minha sócia aqui na Multisaberes, a minha parceira de trabalho, né, de estudo científico. Não é o mesmo repertório léxico-semântico do meu esposo, por exemplo, que é da área de TI. E ampliar esse repertório lexical, ele é muito importante para as nossas práticas de leitura e escrita. Lembram-se, eu não comecei esse cursinho aqui de língua portuguesa em contextos tendo em vista só um estudo de gramática. Eu quero desmistificar primeiro esse lugar, né, esse papel da gramática, que você tem que conhecer a gramática sim da língua, você tem que conhecer a estrutura, você tem que ter um conhecimento sistematizado dessa língua. Qual o fim disso? Melhorar a sua produção escrita e a sua compreensão leitora. O meu foco é formar leitores e escritores competentes. E se você está me seguindo aqui nessas aulinhas, é isso que eu quero para você, que você amplie o seu repertório lexical. Então vamos voltar agora à nossa reflexão. Então a gente tem na nossa memória de longo prazo, olha o meu cérebrozinho ali com uma caixinha de um arquivo, né? A gente tem 2 arquivos. Em um arquivo, nosso cérebro é muito organizado. A gente tem armazenado todas as palavras que a gente conhece, não são todas as palavras da língua, todas as palavras que a gente conhece, é o nosso repertório lexical. E aí, nós temos um arquivo que é aberto. Esse arquivo aberto é composto por todas as palavras que dão ideia mental. A gente chama isso de frame na linguística. Então, são palavras que, ao serem pronunciadas, ou quando surgem no discurso de alguém e você escuta essa palavra, vem na sua memória uma imagem. Vamos fazer um teste? Eu vou falar 2 palavras aqui, vamos ver o que vai vir na sua mente, tá bom? Fecha os olhos aí e escuta. Casa, fêmea. O que veio na sua mente quando eu falei casa e quando eu falei fêmea? Eu não tenho bola de cristal. Posso imaginar que a imagem mental está ligada às suas vivências, às suas experiências sociais. Pode ser que ao falar casa, você tenha pensado aí numa palafita, ou se for um comum na região em que você mora, você pode pensar numa mansão, ou você pode pensar numa casa mal assombrada, se você tiver assistido um filme de terror ontem, né? De repente você pensa, lembrei daquela casa do filme de terror que eu assisti ontem. Ou eu me lembrei daquela casa moderna, né? Que meus olhos brilham, né? Para essa arquitetura moderna, plana, né? As retas aí, ó. Ou eu posso ter pensado então na palafita, ou eu posso ter pensado no meu apartamento dos meus sonhos.
Quando eu falo a palavra casa, você vai resgatar alguma coisa na sua memória. E para fêmea, qual que é a imagem que veio para você? Você pode ter pensado aí numa leoa. Às vezes quando eu tô na sala de aula eu pergunto: "Você pensou em quê, pessoal?" Leoa, eu pensei numa leoa. Eu pensei numa mulher quando você falou fêmea. Eu pensei na minha cadela. Ou você pode ter pensado numa cachorrinha, pode ter pensado numa mãe. Por que esse arquivo se chama arquivo aberto? Primeira coisa, ele é um arquivo aberto porque ele está em formação. Constantemente surgem palavras novas na língua. Então, conforme nós vamos precisando, tendo necessidade, ele está sempre em expansão. Por isso que não é fechado. Isso aconteceu, por exemplo, quando surgiu a televisão, na década de 50. Precisava de um nome para esse objeto, para esse artefato novo. Então o vocábulo foi formado, olha ali, por um radical de origem grega, tele, e um elemento de origem latina, visão. Formou-se a palavra televisão. E aí a gente usa essa palavra até hoje, mas nós temos na língua outros artefatos que foram nomeados e que já nem estão em uso mais, né? Walkman, Discman, iPod, agora a gente tem o smartphone. A gente vão surgindo palavras à medida que surge a necessidade. Por isso que esse arquivo é aberto. Muitas vezes também nós pegamos palavras emprestadas de outra língua, né? Nomear coisas novas que não existem é importante. Então, surgiu uma coisa nova, não existia antes na língua, a gente vai ter que nomear, né? Hoje a gente tem surgido aí também termos para nomear comportamentos, né? Também termos emprestados. O importante é saber, então, que esse arquivo aberto é composto de um número de palavras que aponta para uma realidade extralinguística, uma realidade do mundo físico, biosocial, antropocultural e histórico. Nós, seres humanos, temos necessidade de nomear o mundo, nomear as coisas do mundo. Isso é importante. Então, é para isso que servem as palavras do arquivo aberto. Em contraposição, nós temos as palavras do arquivo fechado. Aí eu vou falar daqui a pouco. Antes, eu preparei aqui um jogo rápido. Eu vou falar umas palavras aleatórias para despertar aí na sua mente uma ideia mental. E eu vou colocar aqui no próximo slide as imagens que vieram na minha mente quando eu disse essas palavras. Então, vamos lá. Carro, carroça, andar, cantar, falar, boneca, linda, caçarola, quarar. Vamos ver aí. Pensa o que veio na sua mente quando eu falei cada uma dessas palavras, hein? Olha, eu coloquei aqui um Fusca, quando eu falei de carro, uma carroça, coloquei para falar uma conversa aqui que parece até uma imagem de um terapeuta, né? Para andar, eu coloquei aqui uma imagem daquela caminhada que eu preciso fazer. Cantar, eu coloquei aqui uma cantora. Coloquei aqui uma boneca linda. Me veio na memória aquele filme Uma Linda Mulher. Me veio, na verdade, a imagem da Julia Roberts. Não sei o que veio na cabeça de vocês. Caçarola me veio a uma imagem aqui que vocês podem ter imaginado, né? Não ter imaginado nada, por exemplo, né? Ou alguém pode olhar aquela imagem ali e pode dizer assim, panela. Mas me veio essa caçarola. A palavra caçarola era muito usada pela minha mãe na minha infância, muito comum lá na região em Minas Gerais, né? Então, vou fazer um peixinho aqui, vou usar essa caçarola. E quarar? Veio alguma coisa na mente de vocês para quarar? Vocês conhecem essa palavra? Sabe o que significa quarar? Não é uma palavra tão comum hoje, mas é um regionalismo. E eu vou explicar para vocês, se vocês não sabem. Quará é uma palavra de origem indígena, provavelmente tupi, né? E quará é sol. Quarar significa você estender a roupa ao sol, não para secar. Eu achei essa imagem aqui de uma roupa secando ao sol, mas não é isso, não. É quando você ensaboa a roupa e deixa a roupa ensaboada tomar um sol para tirar mancha, para deixar mais branco. Então, isso é quarar. E tem uma curiosidade aqui numa região de São Paulo que se chama Jabaquara. Então, Jabaquara é uma palavra que vem de jabá, toca, quará, sol. Jabaquara, toca do sol. E se você vem aqui ao Jabaquara, em São Paulo, tem uma rua ali perto do metrô que se chama, se não me engano, Jequitibás, acho que é essa rua, que tem um pôr do sol lindo. Então, realmente, né? Uma palavra aí de origem indígena na língua portuguesa. Então, você já sabe que a gente tem essas palavras do inventário aberto, do arquivo aberto, que dão ideia mental, e nós temos as palavras do arquivo fechado, trancado, acadeado. Essas palavrinhas, elas não dão ideia mental, não apontam para uma realidade extralinguística. Elas apontam para o texto. Fecha os olhos aí
eu vou pronunciar algumas dessas palavras e vamos ver se você consegue imaginar, né? Tenta pelo menos imaginar alguma coisa do mundo físico. Vocês não vão conseguir. Que, já, em, de, a, Conseguiram? E aí, pensaram em alguma coisa? Não, né? Porque essas palavras elas não se relacionam aí com o mundo biosocial, físico, antropocultural, histórico. Elas apontam para uma realidade linguística e elas servem como elo na construção de frases, orações, períodos. E muitas vezes o uso dessas palavras nos traz muitas dúvidas na hora da escrita, mas elas são muito importantes na escrita. Eu coloquei aqui, ó, uma coxa de retalhos. Minha mãe adora fazer coxa de retalhos, gente. Tem até coxa de retalho aqui que minha mãe fez. E olha só, o texto é composto por muitos pedaços de tecido, costurado com linha e agulha. Então é uma metáfora, o texto é como uma coxa de retalhos. A agulha e a linha, então, são essas palavrinhas aí do arquivo fechado, usadas para alinhavar as palavras, né? Então a linha, ela é usada para alinhavar essas palavras do arquivo aberto, deixando tudo bem amarradinho. Então as palavras do arquivo fechado é que são a linha e a agulha, e ela serve para amarrar as palavras do arquivo aberto. Eu vou ler um trecho aqui de um texto científico para vocês. Acompanhem aí e reparem a função das palavras do arquivo fechado nesse texto. A utilização dos recursos de água doce é fonte de numerosos problemas, cuja resolução necessita uma profunda reflexão ética. A água é desperdiçada. Seu uso indisciplinado expõe terras frágeis à desertificação. Sua disponibilidade e qualidade são determinantes para a qualidade de vida e da estabilidade da sociedade do século XXI. Então aqui eu tenho inúmeras palavrinhas, ó. A, dos, de novo, né? Então preposições. Eu tenho conjunções, ali o cuja, eu tenho pronomes. Então, essas palavrinhas, elas servem como elo. E agora, nós vamos continuar nossos estudos, nós vamos estudar a língua em funcionamento, que eu disse para vocês que eu vou falar na aula 3, e vai chegar um momento que nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessas palavras do inventário fechado, do arquivo fechado. Esse arquivo, ele é fechado porque a gente não fica criando na língua portuguesa preposições e conjunções novas. Isso não acontece, né? Então, elas estão aqui na língua e são mais difíceis de você formar. Você não cria uma preposição nova, uma conjunção nova. Mas essas palavras são muito importantes. E o domínio do uso dessas palavras, principalmente na escrita, elas contribuem para a construção da coesão, para que um texto seja coeso e coerente, ou seja, bem amarradinho, né? A gente fala assim que, eu gosto de falar isso nas minhas aulas, que na língua portuguesa menos é mais. Igual na gastronomia, lá no MasterChef, né? Menos é mais. Você dizer o máximo de coisas com o mínimo possível de palavras. E quando você deixa um texto amarradinho, você faz uma profilaxia, você limpa esse texto, sabe, dos excessos, das redundâncias, e você deixa as orações bem construídas, delimitadas. É tão bonito de ver, né? Um texto bem escrito. Agora que você já sabe, então, né, que nós estamos nesse curso, estimulando o quê? O desenvolvimento do seu conhecimento metalinguístico. Então é isso. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre como o falante de uma língua recorre a esse conhecimento armazenado na sua mente para construir um enunciado no momento da interação social. E como que funciona essa construção desse enunciado? É sobre isso, esse funcionamento do sistema linguístico. E é isso que a gente vai falar na aula 3. E tudo isso para quê? Para você se comunicar melhor, para você alcançar suas intenções comunicativas aí nas diversas situações cotidianas da sua prática de língua e de linguagem, para você atuar como na sala de aula como professor de língua portuguesa. Se você está chegando aqui neste canal e está assistindo essas aulas e você é professor, eu e a Dani, a gente fala para um público de professores, então por isso que eu estou também chamando vocês. Essa aula é uma aula para o público geral, mas também é para você que ensina e que precisa aprimorar os seus conhecimentos linguísticos. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima!